Oi, queridos, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que tudo tenha fluído na paz de Deus para cada um de vocês. Gente, hoje o meu assunto com vocês é com base em coisas que eu observo em mim, observo nas pessoas com as quais eu convivo, e é justamente quero trocar essa figurinha com vocês, porque talvez vocês possam observar em vocês também, né? E sempre que a gente observa, consegue se observar, a gente consegue, na medida do possível, se trabalhar. Bom, gente, muitas vezes no decorrer do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, dos meses, enfim, vira e mexe, nós temos aí algumas contrariedades. Sim, nós estamos aí vivendo a nossa vida no plano físico e a nossa vida no plano físico, logicamente, tem inúmeros desafios, porque os desafios são justamente a nossa passagem para o nosso trabalho interior, a fim de que nós possamos crescer, que possamos nos lapidar internamente e enquanto espíritos, não é mesmo? Então, mas diante das nossas contrariedades, né, das nossas irritações, dos nossos incômodos, muitas vezes com as outras pessoas, né, porque quando a gente interage com outras pessoas, é que normalmente essas contrariedades, esses incômodos, essas situações que nos tiram a paciência, essas questões terminam vindo à tona, né? Então a contrariedade, a incomodação, a irritação termina movimentando em cada um de nós energias, na grande maioria das vezes, negativas. E essas energias negativas, elas geram com muita facilidade e muito frequentemente bloqueios energéticos, que se apresentam, porque esses bloqueios energéticos ficam e são canalizados para os nossos corpos energéticos. Os nossos corpos energéticos, quando bombardeados de energias negativas, né, eles terminam naturalmente gerando bloqueios energéticos, e esses bloqueios energéticos terminam desaguando, vou usar esse termo, né, só para entendimento, terminam vazando, terminam se manifestando no nosso corpo físico. E aí é uma dor de cabeça terrível, né? Uma inflamação num determinado tendão, uma inflamação num dente, uma torção no pé que aconteceu do nada, de bobeira. Meu Deus, como é que eu torci esse pé? Que coisa louca, eu tava numa boa, de repente, pluf, torci o pé, tô eu lá agora com o pé todo torcido, um tendão machucado, né, um osso quebrado, enfim, né? Gente, todas as vezes que nós armazenamos, seguramos, retemos dentro de nós mesmos contrariedades, irritações, raiva, né? Por que não dizer raiva? Outra coisa, gente, todos os encarnados em algum momento sentem raiva sim, tá? Então, assim, sentir raiva em alguns determinados momentos não é nenhum pecado mortal. A coisa complica quando você segura a raiva dentro de você e você não libera a raiva, né? Quando você segue alimentando essa raiva, quando você dá raiva, você entra num sentimento de vingança, aí a coisa complica. Mas sentir raiva faz parte da natureza humana. Então, uma vez que detectou que está sentindo raiva, vamos trabalhar a nossa limpeza energética, a nossa limpeza emocional, vamos nos trabalhar para que possamos liberar essa energia, porque a questão nunca é o outro, lembrem sempre disso, o outro
pode estar servindo apenas de estímulo para que a gente exercite, né, o nosso melhor, né, para que a gente possa trazer à tona, né, o melhor que existe dentro de cada um de nós. Então o outro só está nos mostrando que a gente tem que buscar o caminho da bondade, do amor ao próximo, da paz, do carinho, do bem-querer e por aí vai, né? Então, gente, quando nós deixamos que sentimentos negativos se manifestem, né, criando morada dentro de cada um de nós, e esses sentimentos negativos terminam gerando bloqueios energéticos, e em algum nível, em algum momento, isso vai bagunçar o nosso corpo físico, isso vai se manifestar. E aí quando isso se manifesta, dependendo, né, do tipo de processo que acontece, né, às vezes são contrariedades, irritabilidades, raivas, coisas que a gente vem armazenando ao longo de anos, de repente se manifesta lá como um câncer. Como que isso aconteceu? Bom, lembrando também que muitas vezes as doenças podem ser processos de resgate. Nem sempre a doença que se manifesta no nosso corpo físico é um processo de questão que a gente armazenou, né? De sapos que a gente engoliu e que foi armazenando ao longo de anos e que de repente virou um bloqueio energético, do bloqueio uma doença. Ainda que, se acontece, é porque em algum nível, né, quando não é um processo de resgate, que a gente já vem lá no planejamento reencarnatório, vou reencarnar e vou passar por isso em algum determinado momento, se eu fabrico isso, eu também fabrico, depois de encarnada, se eu fabriquei aquilo ali, aquela doença, em algum nível eu tinha sintonia com aquele tipo de situação, certo? Então, nós sintonizamos por algum tipo de atração energética, por algum tipo de pulsar, alguma coisa que já existe ali dentro do nosso espírito. Então, muitas vezes uma coisa leva a outra, ou mesmo que uma coisa não nos leve a outra, nós precisamos ficar atentos, porque a gente vai se deixando levar, a gente vai se deixando embolar numa rotina, a gente vai se deixando levar por várias situações. Às vezes somos Maria vai com as outras, porque o outro falou, porque o outro me trouxe aquilo ali, eu tomo como uma verdade, mas aquilo ali vem carregado de uma energia tão absurda que termina me fazendo mal, né? Então, gente, vamos ficar atentos, certo? Cuidado com aquilo que nós acolhemos dentro de cada um de nós. Vamos ter cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente acolhe como verdade, que o outro me traz, que o outro apresenta para mim. Vamos ter cuidado com situações que caem muitas vezes no nosso colo, porque outras pessoas muitas vezes depositam em cima de nós, só que a gente muitas vezes não para pensar que aquilo ali que foi depositado no nosso colo é a bagagem, é a mochila do outro, não é a nossa. Nós estamos preparados para carregar a nossa mochila, o que é do outro é do outro. E aí, o que acontece? Nós não estamos preparados para carregar a mochila do outro, nós não estamos preparados para aquela carga energética que cabe, que tem a ver com o outro depositou, largou em cima da gente e ainda veio junto na bagagem, como se nós tivéssemos que dar conta da bagagem dele e dele. Então, assim, vamos ficar atentos àquilo que nós estamos acolhendo e vivendo. Que nós tenhamos uma habilidade, que a gente desenvolva, melhor dizendo, uma habilidade de estarmos nos observando, nos
olhando, que a gente observe como que a gente está fluindo na nossa vida, né? Quais são as respostas que nós estamos devolvendo para a nossa vida, para as pessoas que interagem com a gente, com aquilo que estão nos trazendo, aquilo que estão depositando ou desejando depositar em cima de cada um de nós, né? Porque depois que a gente deixou a coisa acontecer, não adianta ficar com raiva, ficar magoado, ficar indignado, não adianta ficar com aquele troço atravessado na garganta. Não é assim que a gente vai fazer a nossa vida fluir. E não é assim que a gente vai fazer com que as nossas energias estejam bem harmônicas, que os nossos processos internos estejam fluindo às mil maravilhas, né? Então, que nós saibamos nos colocar na nossa vida de forma centrada, equilibrada, de forma que estejamos em conexão com Deus. E quando nós estamos em conexão com Deus, nós conseguimos pensar com clareza. Pensando com clareza, eu posso me colocar de forma educada, sem sair mordendo, agredindo, pisando no outro que se atravessou na minha vida de forma inadequada. Então, vamos voltar para dentro de nós, vamos trazer Deus para dentro de nós, para que possamos sim fazer da nossa vida uma vida mais leve, mais serena e mais feliz. É isso aí, meus queridos. Um abraço, um beijo carinhoso, um abraço apertado, um beijo carinhoso e o desejo de que cada um de vocês tenha aí uma noite abençoada, um sono gostoso, reparador, para que amanhã o novo dia seja muito feliz. Que assim seja.